nossa próxima máquina mortal parece extraordinariamente similar a um dos símbolos religiosos mais poderosos do mundo, a cruz. A cruz do cristianismo evoluiu do crucifixo romano, uma máquina de execução reservada para estrangeiros e criminosos comuns. Atualmente, nas Filipinas, uma seita cristã trouxe de volta as antigas técnicas romanas de crucificação. Eles tentam provar sua devoção religiosa durante o culto da Sexta-feira Santa. Essas crucificações modernas são monitoradas de perto para minimizar a dor e o desconforto. Mas o fato é que essas crucificações são torturantes. Esse participante é removido após 5 minutos na cruz. A dor é tão intensa para esse devoto que ele é removido em menos de 1 minuto. A esses praticantes modernos da crucificação, só resta sentir a força implacável e mortal da gravidade. Mas o que eles não percebem é que esse não é um retrato preciso da crucificação romana. Uma das coisas que uniam o mundo romano era uma espécie de consistência de urbanização. Você podia ir a qualquer cidade e praticamente sabia o que achar. Banhos, hospedarias, mas também sabia, ao passar pela cidade, que havia um local de crucificação. E os visitantes, fossem eles cidadãos romanos ou as pessoas que deveriam ser controladas, passavam por essas áreas que demonstravam a força e o poder de Roma. Em Roma, a crucificação faz parte da propaganda. Não se rebele contra Roma, eis as consequências. A crucificação estava reservada apenas aos criminosos que ameaçavam a ordem romana. Qualquer um que fosse uma ameaça, ou mesmo percebido como uma ameaça, seria crucificado. Era o que usavam para manter na linha as províncias e as pessoas. Quanto mais tempo alguém ficava na cruz, maior a sua eficiência, segundo a perspectiva romana. Temos um crucifixo de 3,5 metros. Vamos escavar 90 centímetros. Isso vai dar estabilidade suficiente assim que estiver no lugar. Quanto ao crucifixo, nós temos um artefato bem simples que utiliza uma força natural, a força da gravidade, levando a uma das formas mais desumanas de se morrer. Existe a dor, existe a humilhação, a exposição, tudo que pode provocar a morte. Vamos colocá-lo no buraco. Isso. Ajuda. Vai lá. Pronto. Agora, vamos virá-lo para lá. Vamos posicionar assim, porque o condenado enfrenta o sol da manhã. Ele fica exposto aos elementos o dia todo. O crucifixo romano consiste de um mastro vertical de madeira, podendo chegar a 3,5 metros de altura. Cerca de 1/3 desse mastro serve para fixar permanentemente o artefato no solo. Em seguida, uma viga horizontal mais curta de 1,80 m, chamada de patíbulum, é fixada no topo através de um encaixe de respiga. Quando punham uma pessoa aqui, provavelmente distribuíam o peso dos dois lados para que ficasse equilibrado na viga central que é posta no solo. Tudo isso envolvia a construção de uma estrutura considerável. Basicamente, o mastro vertical recebe todo o peso, não só da pessoa sobre ele, mas também o peso da viga, que vai em cima. A estrutura do crucifixo não contém partes móveis até a vítima ser presa a ele. Então, a gravidade faz todo o serviço à medida que a vítima, lenta e dolorosamente, se funde com a máquina. Os braços, devido ao ângulo, vão suportar o dobro do peso em relação à posição vertical. Isso acontece por causa do ângulo do T onde a pessoa foi colocada. É como na ginástica. Você pode ficar pendurado nas argolas o dia inteiro, mas ao fazer o crucifixo é quase impossível manter a posição. No local da crucificação, uma corda prende os braços estendidos da vítima na viga horizontal. Os soldados romanos introduzem espetos de metal de 22 centímetros através de arruelas de oliveira nas mãos ou pulsos, unindo permanentemente homem e aparelho. A maioria das cruzes romanas tinha a forma da letra tal, ou seja, do T maiúsculo, e não na forma do T latino, ao qual estamos acostumados, especialmente no Ocidente, quando pensamos na cruz. A razão para isso é que, ao tentar erguer a vítima sobre a cruz,
caso já tivesse sido pregada no solo ao patíbulo, isto é, a viga horizontal, só seria preciso içá-la, encaixá-la lá em cima e pronto. Ou seja, a viga principal vertical permanece no solo para outras crucificações. Só a viga horizontal do alto sai da área de crucificação. Isso transforma o crucifixo numa máquina de execução incrivelmente econômica. Os cientistas divergem quanto às partes do braço que suportam os pregos. Estudos recentes indicam que o espaço entre os ossos cúbito e rádio no pulso é o jeito mais eficiente de fixar uma vítima ao crucifixo. O grande problema aqui é a possibilidade de acertar uma artéria e a vítima morrer depressa demais. O que muitos estudiosos acham é que a mão estava amarrada com uma corda e, para maximizar a dor, eles perfuravam a mão. Mas se não houvesse as cordas, só o prego na mão, havia a possibilidade de alguém rasgar a mão, tirando-a do prego e descer da cruz. Talvez a parte mais cruel da crucificação seja a inserção de pregos de ferro nos pés. A imensa dor imposta pelos ferimentos não é tão pérfida, e sim, ironicamente, o alívio temporário que eles dão ao acusado. Uma das teorias mais populares sobre a morte no crucifixo é que se morre por asfixia. Ao ficar pendurado, o diafragma é tão comprimido que se inala o ar, mas não o exala. A vítima, instintivamente, tenta elevar os pulmões para exalar, erguendo-se contra os pregos de ferro nos pés. É uma tentativa de aliviar o diafragma da opressão da gravidade. Mas a pressão contra os pregos reativa os nervos lesionados dos pés e das mãos numa explosão de dor. É preciso lidar com a dor nas mãos e possivelmente nos pés, além de ter certa dificuldade para respirar, sem mencionar a exposição aos elementos naturais, a desidratação, fome, animais selvagens, uma série de coisas. Seja como for, a força da gravidade leva a uma morte bem dolorosa, pois constantemente explora as fraquezas do corpo humano. Para grande parte do mundo moderno, o que começou como um artefato infernal de tormento, agora serve como símbolo humilde da devoção religiosa. O crucifixo é uma máquina mortal transformada em ícone de uma das religiões mais populares da Terra.